mas acho que mas eu já estava eu vou pedir a nossa pastora, em nome de Jesus, para estar apresentando o nosso pastor Sérgio, que estará trazendo a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos estender nossas mãos. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu ungido, o teu eleito, o teu escolhido, o anjo da igreja, Pai, que o Senhor constituiu. Deus, usa ele de uma maneira sobrenatural. Que a tua palavra ache guarida nos nossos corações. E que possa, meu Pai, fluir de uma maneira sobrenatural. Que todos vejam e sintam o teu cuidado e a tua fidelidade. Meu Deus, que ele não fale nada dele mesmo, mas que ele entregue tudo que o Senhor colocou no seu coração. Usa o teu filho, Pai, e faz a tua grande obra no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. É diz? Amém! Salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém! Deus seja a glória. Agradeço a Deus essa oportunidade. A irmã Dona Tília e todos os irmãos que se encontram aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Irmão, pode sentar. Graças a Deus por esse banquete, né? Que Deus seja sempre engrandecido nas nossas vidas. Eu quero tratar nessa noite e falar sobre o maior personagem da história. Eu queria citar duas partes de um texto que se encontra em João, capítulo 9, versículo 11. Só uma pequena parte de um texto, de dois textos, que o Espírito Santo fale por mim aqui nessa noite. Amém? João, capítulo 9, versículo 11. Diz assim o texto: o homem chamado Jesus. Você pode repetir comigo? O homem chamado Jesus. Salmo 24, versículo 9. Glória a Deus! Glória a Deus! Salmo 24, versículo 9. Diz assim: o Rei da Glória. Aleluia! Amém? O homem chamado Jesus, ele é o Rei da Glória. Aleluia! Bora fazer assim, os homens vão dizer o homem chamado Jesus e as mulheres vão citar ele é o Rei da Glória. Depois a gente inverte. Os homens vão, as mulheres vão falar o homem chamado Jesus e nós vamos dizer ele é o Rei da Glória. Vamos lá, os homens, o homem chamado Jesus. Agora as mulheres vão falar o homem chamado Jesus. Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos dar para audiência. Aleluia, Deus. Amém. A verdade é que o homem chamado Jesus, ele é especial. E já falam dele antes dele nascer. Mas pastor, se eu pegar uma mulher grávida, eu vou falar também da gravidez dela. Não estou falando disso. 1000 anos antes, já se falava nele, do seu ministério, modo de agir, né? do seu ministrar. 1000 anos antes, o Salmo 22, versículo 1, fala da agonia na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E no versículo 28 fala que ele reina entre as nações. Ele é o Deus que reina sobre as nações.
seus nomes, suas características, né? E fala do seu sofrimento, do seu ministério. Lá em Isaías 9,6 diz: um menino se nos deu, um filho nasceu, e o principado está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, Isaías já fala do seu aspecto e do seu sofrimento e dor. Em Isaías 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura e nada que o desejasse, mas ele foi moído por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados e curados. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aproximadamente 520 anos, Zacarias já falava que ele entrava em Jerusalém, montado no jumentinho, filho de uma jumenta, e fala que ele ia ser traído por 30 moedas. Louvado seja Deus. Esse é o homem chamado Jesus, que hoje é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. O nascimento dele é milagroso. O nascimento de Jesus é milagroso. Lá em Lucas 1, versículo 35, diz que sobre ti a sombra do Altíssimo te cobrirá, e ele será chamado Filho de Deus. Jesus é especial porque aos 12 anos ele já discutia com os doutores da lei. Isso não é fácil, um menino discutir com pessoas profundas de conhecimento. Jesus já discutia aos 12 anos com essas pessoas. Louvado seja Deus. Dados da sua trajetória e modo de agir que permanece até hoje. Dados da sua trajetória e modo de agir que permanecem até hoje. Jesus é odiado e amado com a mesma intensidade. É odiado por elites religiosas, é odiado por toda a classe de pessoas, e também ele é amado por miseráveis pecadores e toda a classe de gente que procura ele. Louvado seja Deus. O primeiro milagre de Jesus é extraordinário. Uma virgem que concebe e o óvulo fecundado não tem participação masculina. Um milagre. Glória a Deus. Isso quer dizer que Jesus fez o primeiro milagre no capítulo 2. Isso nos quer dizer que Jesus sempre transforma para melhor. Vai transformar a sua vida, a sua família, os seus negócios para melhor. O homem chamado Jesus, ele quebra preconceito. A gente está muito enganado com o Evangelho. É verdade. Jesus quebra preconceito e valoriza a mulher lá em João capítulo 4. Ele faz assim. Louvado seja Deus. O homem chamado Jesus, ele perdoa pecados. Aleluia. Em Marcos capítulo 2, quando 4 homens levam um paralítico pelo telhado, e Jesus disse assim, Jesus já gostava de provocar aquela raça. Jesus disse assim: perdoados são os seus pecados. Quem é esse que perdoa pecados? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Eu digo assim: esse homem, levanta-te da tua cama e anda. Jesus perdoa pecados. Jesus cura enfermos. E olha que ele cura nem está no local. Lá em Lucas 7, aquele centurião diz assim: meu servo está atormentado. Jesus disse: eu vou lá em sua casa. O centurião diz assim: basta uma palavra, e assim seja como você disse. Jesus cura enfermos. Jesus, um homem chamado Jesus, ele atende o clamor do aflito. Ele atende o clamor do aflito. Lá em Lucas 18:35, o cego não titubeou. O que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, Jesus cura aquele homem.
Jesus atende ao clamor do aflito. O homem chamado Jesus, ele tem poder sobre a morte. Lá em João 11, quando ele soube da morte de Lázaro, ele foi e ressuscitou aquele homem. Ele pode fazer isso com qualquer pessoa ainda hoje. O homem chamado Jesus, ele desafia seus inimigos. Ele desafia seus inimigos. Lá em João 8,46, Jesus diz assim: quem é que me convence de pecado aí? Aponte meu pecado aí. Aleluia. Para você falar com um amigo seu, tá? Diga alguma coisa de mim, rapaz, é um elogio. E se você disser para o seu inimigo, me aponte pecado aí, se você não tiver, ele vai arrumar um. Jesus veio a essa terra sem pecados. Não tiveram nada que dizer sobre o nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque o homem chamado Jesus foi tão perseguido na sua trajetória. Aí você vai ver o pano de fundo da história. Deus criou um homem lá em Gênesis, perfeito. Aleluia. Aí Satanás faz o homem pecar. Louvado seja Deus. E Deus lança uma profecia que está em Gênesis 3, versículo 15. Né? Eu farei inimizade entre ti e a tua semente, da semente da mulher. Vai nascer um que você vai pisar o calcanhar, ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a sua cabeça. Louvado seja Deus. Essa profecia que Deus libera para Satanás por causa da queda do homem. Você pode fazer, a gente pode conjecturar que Satanás você pode fazer qualquer conjectura desde que você não fira o teor da palavra. Satanás pode ter feito um desafio a Deus. Eu quero ver você criar um ser que te adore livremente. Pode ter feito esse desafio a Deus. A verdade é que o homem peca, Deus lança essa profecia, e em Hebreus 2,14 diz que Satanás tinha o domínio do império da morte. Satanás tinha o domínio do império da morte. Então, ele fez esse desafio, né? A gente pode conjecturar. Então, Deus começa a tratar do ser humano, louvado seja Deus, e naquela época, a pessoa que morria, Deus ressuscitava e ia morrer de novo, porque Satanás tinha um império do domínio da morte. Louvado seja Deus. Então, quando Deus libera essa palavra, essa sentença, acho que Satanás deve ter ficado louco, né? Jeová está dizendo que vai nascer um da semente da mulher que vai pisar minha cabeça. A gente tem que ficar atento a essas coisas. Satanás deve ter criado um centro de estudos avançados para saber quem era que ia nascer para pisar a cabeça dele. Louvado seja Deus. Então, os demônios, ele começa, né, a observar a raça humana, todos que iam nascendo naquela época. Louvado seja Deus. E um dia na história nasce Abraão, né? Nasce Abraão. Lúcio, né? A gente tem que ficar atento aí que está nascendo um que diz que ele é amigo de Deus, diz que ele vai abençoar todas as famílias da terra. Glória a Deus. A gente tem que ficar atento aí a esse cara aí, que já pode ser esse que vai pisar minha cabeça. Aí o tempo passa, né? O tempo passa, o homem se levanta, e no dia da história, Abraão não espera a promessa de Deus, ele tem um filho com a escrava. Aí Satanás, não, tira do time de campo, esse aí não vai pisar na minha cabeça não. Esse que desobedece a Deus, não vai pisar na minha cabeça não. Louvado seja Deus. Aí o tempo passa, aí nasce Moisés, com poder e autoridades especiais. Ele joga
a vara se torna serpente, ele joga a vara na água, se transforma em sangue, ele põe a mão no peito, ela se torna leprosa, põe de novo, ela se torna sã. Olha, Lúcifer, tem que ter cuidado com esse homem aí. Esse pode ser que vai pisar na sua cabeça. Aí Deus dá uma ordem a Moisés para ele falar com a rocha, ele fere a rocha. Aí Satanás, não, tira o tiro de campo. Esse que desobedece a Deus, ele não vai pisar na minha cabeça, não. Deus deu a ordem dele, ele não cumpriu. Louvado seja Deus. Ele vai nascendo pessoas, e um dia na história, eu acho que Satanás deve ter saído algum demônio assim, e disse, profecia nova na praça, Lúcifer, tem profecia nova. Estão dizendo aí que o que vai nascer aí é um homem segundo o coração de Deus. E nós colocamos um leão e um urso para matar ele. Ele matou esses dois e pegou o nosso melhor gigante. Pode ser esse, que vai pisar na sua cabeça. Tem que ter cuidado. Aí o tempo passa e Davi comete o adultério e o homicídio. Não, tira o time de campo, esse não vai pisar na minha cabeça, não. Louvado seja Deus. Não é esse, não. E um dia na história acontece algumas coisas na terra. Olha, tem alguma coisa acontecendo diferente aí. Diz que o anjo Gabriel diz que uma virgem vai conceber do Espírito Santo. Tem que ter cuidado aí, vamos ficar atentos. E eu vi pastores no campo e um exército celestial dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Pode ser esse, Lúcio, pode ser esse. A gente tem que ficar atento aí. Eu também vi os magos estudiosos que eles lançaram uma profecia de 720 anos, que está lá em Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que é pequenas entre a Judá, de ti sairá o rei. Pode ser esse. Qual é o nome dele? Estou dizendo aí que o nome dele é Manuel. É Deus conosco, convosco. Estão dizendo outro nome aí, o nome dele é Jesus. Quer dizer, o nome dele é Jeová, o Salvador. Pode ser esse. Pode ser também. Estão dizendo a ele que ele é chamado o Jesus, quer dizer, ungido de Deus. Pode ser esse. É esse. É esse. Louvado seja Deus. É esse, meu Deus. Irmãos, em um dia da história, Satanás começa a trabalhar para matar Jesus. Satanás entra no coração de Herodes, ele quer matar as crianças abaixo de 2 anos. Aí José foge para o Egito e ele começa o ministério de Jesus. Aí Satanás também entra em acordo com os demônios. Os demônios devem ter dito assim: olha, a gente vem atormentando esse cara há 30 anos. Agora o negócio é pessoal, entre você e ele. Louvado seja Deus. Aí Jesus tira o tempo para jejuar, lá em Lucas 4. E Jesus começa a jejuar. Jesus está num momento de fragilidade física. Aí Satanás ataca: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Aí Jesus entra com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, 70 metros, e vai mexer com uma das coisas mais terríveis no ser humano, que é a cobiça. Se você é filho de Deus, lança-se daqui para baixo, que está escrito que tu dará ordem a teus anjos para te guardarem todos, você não tropeçar em pedra. E aqui tem um parêntese para nós. Satanás estava dizendo aqui para Jesus: mostra quem você é, mostra o seu poder aí. E aqui tem uma mensagem para nós aqui:
No reino de Deus, você não tem que demonstrar que você tem o poder, e sim que Ele tem o poder. Aleluia, obrigada, Senhor. Glória. Aí Jesus, Satanás leva Jesus para o monte e no piscar de olhos ele mostra todos os reinos do mundo. Meu Deus, Isso tudo eu te darei se prostrar e me adorar. Meu Deus. Jesus vem com a palavra de novo. Somente teu Deus adorarás e só Ele servirás. Aleluia. Mas Satanás tem que cair fora. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja seu nome, Senhor. Glória. Então Jesus, na sua trajetória, no seu ministério, começa a cumprir a palavra de Deus, né? E agora ainda tem um amigão dele, chamado Judas. A gente vai usar ele. Em Mateus 22:3 diz que Satanás entrou no coração de Judas. Jesus é traído, né? É açoitado. Aí Satanás regozija, né? Muitas vezes com a nossa luta, com a nossa adversidade, mas ele não entende que Deus está no controle de todas as coisas. Essa luta, essa adversidade é para você crescer, para você aprender, para você ser mais crente. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Irmãos, aí Jesus é traído, né? É açoitado, vai para a cruz, é cuspido. Em João 19:30, ele entrega seu espírito e diz: está consumado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Está consumado. Aleluia. Glória. É? Eu acho que Satanás, os anjos dele, devem ter festa no inferno, Aleluia. feriado no inferno. Aleluia. Olha, ó Jeová, aquele que você disse que vai pisar minha cabeça, morreu. Mas Satanás não entende os insondáveis propósitos de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. 6 grandes fatos estão acontecendo ou vai acontecer com a morte de Jesus. 6 grandes fatos na morte de Cristo estão acontecendo simultaneamente. Louvado seja Deus. Primeiro fato: Jesus não foi assassinado. Jesus não foi assassinado. Ele se entregou. Se você quiser ver, está lá em João capítulo 10, versículo 17 e 18. Ninguém tem poder para tirar minha vida. Eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Jesus se entregou. Ele não foi assassinado. Quer ver outra prova? Lá em Mateus 26:53, quando os que estavam com Jesus cortam a orelha do sumo sacerdote, do assistente, Jesus disse assim: rapaz, guarda essa espada. Se eu rogar meu Pai, Ele me manda 12 legiões de anjos. Vamos fazer a conta, irmão? Um anjo no Antigo Testamento matou 185 mil soldados. Uma legião contém 6.000 anjos. Aleluia. Vezes 12 dá 72 mil anjos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu rogar meu Pai, eu acabo com esse planeta. Eu mato todos os homens. Jesus não foi assassinado, ele se entregou. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Segundo fato aqui é que Jesus, o plano da salvação se completa em Jesus Cristo. Eu completo o plano da salvação. Jesus completou o plano da salvação. Por isso que não adianta sacrifício meu, sacrifício seu. Bandido não justifica a si mesmo, um pecador não salva a si mesmo. Jesus completou a obra de redenção. E lá no Calvário a obra salvífica foi completa. A obra salvífica de Jesus foi completa. Louvado seja Deus. Terceiro, Eclesiastes 12:7
Eclesiastes 12:7 diz que quando um homem morre, ele vai para a terra, o espírito volta a Deus. Jesus é Deus. O corpo de Jesus estava na tumba, mas ele estava em controle do seu espírito. Por isso que lá, louvado seja Deus, ele estava em controle do seu espírito. Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 1 João 5:20 diz que sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para saber o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro nós estamos nele, o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Naquela época, as pessoas que morriam, louvado seja Deus, as pessoas que morriam iam para os justos e ímpios, quando morria, ia para o Seol, no hebraico, Hades no grego, somente separados, abaixo dele. Sabe o que Jesus foi fazer? Tomar de Satanás as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Por isso que em Hebreus 2:14 diz que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o domínio da morte e do império, Satanás. Jesus foi tomar as chaves da morte do inferno. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele tira o justo do Hades, coloca no lugar acima, porque, e louvado seja Deus, toma as chaves. Por isso que lá em Efésios 4:8-10 diz: subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus toma a chave e coloca o justo no lugar mais alto. Louvado seja Deus. Aleluia! Para você entender isso, para você entender o que eu estou dizendo, lá em Colossenses 2, versículo 14 e 15, diz que ele havia rasgado a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Agora vem a sequência: e despojando de principados e potestade, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Louvado seja Deus. Sabe o que está dizendo isso? Que Jesus ridicularizou Satanás. Eita glória! Quem é você? Quem é você? Eu desci aqui. Quem é você para me vencer? Quem é você para tirar a salvação do homem? O texto retrata que Satanás foi ridicularizado por Jesus. Naquela época, quando um rei ganhava de outro rei, ele pegava os príncipes vencidos, colocava uma corda no pescoço, montava em um cavalo e vinha trazendo o pessoal vencido. Olhem vocês aí, tem reis, tem generais, tem súditos. O texto retrata isso, que Jesus ridicularizou o diabo. Louvado seja Deus. Para você entender isso, para você entender como Jesus tira o justo do Seol, toma a chave de Satanás, louvado seja Deus, e inaugura o paraíso, tira o justo do Hades e inaugura o paraíso. Louvado seja Deus. Tira o justo desse lugar abaixo, coloca no lugar acima. Por isso que em Apocalipse 1:5 diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Quer dizer, aquele que saiu da morte para nunca mais retornar para lá. Nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que em Mateus 28:18 diz assim: é-me dado todo o poder que tem nos céus e na terra. Quando Jesus tira o justo
do Senhor, que inaugura o paraíso, Ele tem autoridade para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. É isso, meu irmão. Só falta uma coisa. Só falta uma coisa nisso aqui. Ele ressuscitar seu próprio corpo. Romanos 14, 9 diz que foi assim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Jesus ressuscita seu próprio corpo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, esse é o nosso Cristo, cheio de glória e de majestade, que venceu a morte, né? Que está aqui falando conosco através da sua palavra, né? Para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Agora, e o Jesus ressurreto? Né? Quem é esse Jesus ressurreto? Louvado seja Deus. Ele não é mais o carpinteiro de Nazaré. Ele também não é mais o cordeiro. Ele também não é mais o homem chamado Jesus. Sabe o que Jesus é hoje? Apocalipse 5:5. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Por isso que o Salmo 24 fala da ascensão e retorno de Jesus para a sua glória. Esse salmo é lindo, o Salmo 24, que diz assim, no versículo 7 em diante: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor, Rei dos exércitos, Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já parou para pensar, meu irmão? Essa passagem? Por isso que lá em Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se até morte, morte de cruz. Agora a subida de Jesus, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de